que vai ser do versículo 15 ao 20 de João, capítulo 4. João, capítulo 4, versículo 15 ao 20, diz o seguinte, diz assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra mais uma vez, que o Senhor possa abençoar nosso tempo junto agora, possamos aprender dela, que o Espírito nos leve à verdade, que nós possamos aprender e crescer. Use-me a mim, dê do teu poder para falar, ensinar esta noite com clareza. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós lemos, eu acho que foi na primeira parte desta série, Como Evangelizar, nós vimos justamente como evangelizar aprendendo com Jesus, e foi justamente desse trecho que nós acabamos de ler, o episódio da mulher samaritana no poço e Jesus, e como Jesus abordou aquela situação. E é interessante notar o que houve aqui, é que Jesus fez a abordagem, foi onde ela estava, né? Vimos vários aspectos disso, mas no meio da abordagem, quando ela reconhece a sua pecaminosidade, né? Jesus expõe isso para ela, e até a elogia, e falou: disseste bem, né? Quando você fala isso, você falou muito bem. Mas é interessante notar que no versículo 20, uma das primeiras coisas que a mulher samaritana faz ao ser abordada e ser colocado, digamos assim, debaixo da culpa, da convicção, a primeira coisa que ela fez foi, ela tentou colocar um obstáculo. Ela tentou trazer alguma coisa que impedisse, alguma coisa que fosse atrapalhar. E hoje nós vamos falar sobre esse aspecto importante quando se diz respeito à evangelização, que são obstáculos, empecilhos, que são levantados pelos com que nós estamos tentando evangelizar. Alguns desses, vamos chamar de obstáculos, eles são sinceros, alguns deles são genuínos, são dúvidas ou perguntas que a pessoa realmente tem, e talvez essas dúvidas ou perguntas estejam até, inclusive, de alguma forma, impedindo a pessoa de tomar uma decisão, de entender completamente, porque não tem como você ser salvo sem você entender. Você precisa entender o Evangelho. Agora, você não vai entender o Evangelho se você não ouvir o Evangelho. Então, a primeira parte, mais importante, é o id. A gente então prega, mas a pessoa precisa entender. E muitas vezes a pessoa tem uma questão, uma dúvida genuína em relação a alguma questão. Então, alguns obstáculos são de fato genuínos, são de fato apropriados, inclusive, e próprios, e nós devemos, então, tratar deles de forma direta, de forma honesta. Né? Agora, existem outros obstáculos, outras perguntas, outras celeumas e dúvidas que as pessoas vão levantar, que não são lá muito genuínos, são mais para despistar. É uma reação natural, a pessoa é colocada numa posição de convicção, ela é colocada, podemos dizer assim, contra a parede, né? E muitas vezes a pessoa ela quer sair pela tangente, ela vai buscar sair. É uma reação natural, não quer dizer que a pessoa não vai se salva, não quer dizer que a pessoa não está interessada, não quer dizer que a pessoa não gostou da sua cara, não quer dizer que a pessoa quer partir para a briga, não quer dizer isso. Mas pode também ser não tão genuíno, pode ser uma tentativa de simplesmente se esquivar. Muitas vezes é uma tentativa de intimidar a pessoa que está evangelizando. Tentar levantar alguma questão que vai deixar você meio desequilibrado, ou vai deixar você meio debancado, sem jeito, sem saber o que falar. Então, às vezes isso acontece, a pessoa levanta essa questão, né, simplesmente para, como se fosse dar um chega para lá.
E agora nós temos que também tratar dessas questões, mas também entender que quando a pessoa quer dar um deixa para lá porque ela não está interessado, nós temos que lembrar que ninguém vai levar ninguém a Cristo na marra. Tá? Ninguém vai ser salvo na marra, na discussão, no bate-boca, na insistência. Não é assim. Então, às vezes, o obstáculo, a pergunta, a questão é genuína, nós temos que abordá-la de todo modo, e também, quando não é tão genuíno, nós temos que abordar até um certo ponto, tendo a sabedoria e estando sensível ao Espírito Santo para saber que a pessoa de fato não está interessada e está dando aquilo para ver se você deixa ela em paz. Se isso é o que a pessoa quer, então, infelizmente, para a pessoa não podemos fazer mais nada. Se a pessoa não quer ouvir, se a pessoa não está interessada, se a pessoa não está respondendo ao Espírito Santo, que está trazendo convicção ao coração dela, então você vai perder seu tempo se fica lá tentando insistir, porque a pessoa não tem interesse nenhum, pelo menos naquele momento, de ser salvo. Tá? Então, não nos cabe julgar o motivo, mas apenas tratar e remover, se for possível, para dar continuação. E nós temos a palavra de Deus, amém? E a palavra de Deus é o que vai fazer isso por nós. Lembrando que a fé vem pela palavra, vem pelo ouvir a palavra. Então, o que nós temos que fazer não é partir para argumento, ou inteligência, ou exemplos bonitinhos, ou ver quem grita mais alto, quem fala mais alto, quem tem o argumento mais robusto. Isso não vai resolver nada. O que nós temos que usar é a palavra de Deus. Tá? Nós temos lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, o apóstolo Paulo escreveu assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Então não vai ser a carne, não vai ser quem grita mais alto, quem faz o maior escândalo, quem levanta a voz, quem usa gestos e quem usa argumentos. Não é por aí. Tá? As lutas, a nossa luta e a arma da nossa luta não são carnais. Elas continuam assim. Mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo argumentos. Veja que interessante. Destruindo argumentos. Que argumentos? Esses obstáculos, essas questões, essas dúvidas que se levantam, argumentos que se levantam, tá? Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ou seja, qualquer coisa que se levanta contra é qualquer coisa que se torna um obstáculo, qualquer coisa que se torna um empecilho, alguma coisa que se levanta contra. Então a palavra de Deus ela é poderosa para remover, para destruir essas coisas que se levantam contra o conhecimento de Deus. O evangelho começa primeiramente com conhecimento. A fé começa justamente na mente. Você entende para crer. Você não pode crer no que você não entende. Então, conhecimento é importante. Agora, só conhecer o evangelho não salva ninguém. Você tem que colocar sua fé, acreditar, confiar. Aí está a salvação. Não é só conhecimento, mas começa com conhecimento. Então, quando existe algum conhecimento, uma dúvida, alguma coisa que venha se levantar contra o entendimento e o recebimento dessa verdade, a palavra de Deus é poderosa para levantar contra todo o conhecimento que se levanta contra Deus. Vou voltar para o texto, continua dizendo, e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo, de Cristo. Levando todo o entendimento à obediência, para a obediência. Então, todo o entendimento vai estar obediente a Cristo. Por quê? Porque o entendimento está pleno, a pessoa entendeu, e a palavra de Deus pode, então, levar a pessoa ao conhecimento do Evangelho. É aqui, agora ele precisa aceitar, confiar no Evangelho que é no coração, e ele, então, é salvo. É interessante, porque a palavra argumentos, a segunda palavra do versículo 5, fala destruindo argumentos. Essa palavra argumentos é a palavra grega logismos. E logismos, ela vem de logos, que quer dizer palavra, ou pensamento, raciocínio. Tá? A palavra lógica, em português, vem justamente de lógico vem de logos, que quer dizer palavra, mas também quer dizer lógica, pensamento, raciocínio. Tá? O termo que foi traduzido foram argumentos, mas no sentido de argumentos de empecilhos, obstáculos aqui no entendimento. Alguma coisa está impedindo, tá? Algum obstáculo foi levantado. Então nós vamos ver hoje alguns obstáculos e quais os textos bíblicos que nós podemos aplicar para derrubar, destruir esses argumentos, esses logismos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Foi o que a mulher samaritana fez no versículo 19 e 20,
quando Jesus estava no processo, né, trouxe ela a convicção, ela entendia que ela era uma pecadora, Jesus confirmou, falou, de fato você é. Ela falou então o seguinte, ela partiu para a lisonja, né? Vejo que o senhor é um profeta. Aí ela parte numa tangente totalmente estranha. Ela fala, vocês dizem, vocês sendo judeus, ela é samaritana, vocês dizem que se adora em Jerusalém, nós dizemos que é aqui. Então ela já tentou trazer o quê? Uma celeuma, uma polêmica. Ela estava querendo tirar a atenção, tirar o foco dela, mais especificamente do pecado dela, para colocar algum argumento. Você vê isso direto. Muitas vezes você sai, a pessoa vai querer falar, e a questão de línguas, e profecias, e quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Bom, para começar, eu vou tirar essa dúvida agora. Deus criou as aves, não os ovos. Tá? Então vamos ver depois. Mas enfim, então a pessoa vai tentar trazer isso, vai tentar trazer discussão sobre pastores, que tal religião, que tal igreja, que tal aquilo. Tudo isso, só alguns exemplos, são empecilhos, são obstáculos. Tá? Agora, você tem que ver que às vezes, como estou me repetindo, mas às vezes só tem esse argumento, essa questão, que está realmente impedindo ela. É um bloqueio, realmente, é um obstáculo, realmente. Então não é simplesmente falar, larga de ser bobo e acredita e pronto. Não funciona assim. Então, eu quero ver hoje alguns exemplos, e não vamos ver todos hoje, mas vamos ver alguns exemplos muito comuns, e se você já evangeliza, você vai reconhecer muitos desses exemplos, né, que eu vou mencionar agora. O primeiro desses exemplos você aborda alguém e a pessoa diz, não, eu sempre fui crente, eu estou na igreja minha vida inteira. Meu pai era crente, minha mãe era crente, eu sou crente, todo mundo é crente, eu vivi na igreja, cresci na igreja, sempre estou na igreja, não falta um culto na igreja, ou seja, eu já sou crente. Tá? Esse é um argumento, muitas vezes, que você vai encontrar. João capítulo, aqui é um texto bom para esse tipo de obstáculo. João capítulo 1 e versículo 12 diz o seguinte, eu vou ler agora João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então ninguém nasce filho de Deus. Filho de Deus nesse contexto, alguém que nasceu de novo, alguém que é salvo. Então ninguém nasce salvo. Então foi dado poder para se tornar, ou seja, a pessoa não era. A pessoa pode se tornar filho de Deus, pode se tornar uma nova criatura, para quem? Para quem crê e recebe a ele. Isso é justamente o evangelho. Você tem que crer no evangelho e receber o evangelho. Mas antes de você crer e receber, você tem que entender. Então, se alguém tem, às vezes a pessoa tem a impressão, porque foi assim ensinada, a igreja que a pessoa frequenta, talvez os pais da pessoa ensinaram assim, e eles acreditam assim por algum motivo, acha que, não, se a pessoa é fiel para os cultos, se eu for para a igreja desde pequenininho, eu vou para a creche, depois eu vou para a escola, vou para culto de vida infantil, aí é para o culto dos jovens da mocidade, aí eu estou no culto dos adultos, eu falo, toda a minha vida eu vou para a igreja, eu leio minha Bíblia. Então eu já sou crente. Desde pequeno eu sempre fui crente. Eu não lembro um momento da minha vida que eu não estava na igreja. Eu não lembro um momento da minha vida que eu não era crente. A pessoa pode argumentar isso. Só que, com esse texto, você mostra da palavra de Deus, e é aí que vem a importância. Não se torna, então, uma discussão entre o que eu acho e o que a pessoa acha. Estamos falando o que Deus está dizendo. A pessoa pode até discordar com você, a pessoa pode até ficar com o argumento dela, mas ela vai saber que a briga dela não é contra você, ou contra essa ou aquela igreja, mas é contra a palavra de Deus. Por isso que é importante usar textos assim. Tá? Então, a gente usa textos que indicam, tá, que derrubam esses argumentos que as pessoas vêm, então, a levantar contra o conhecimento de Deus. Tá? Ninguém herda o evangelho. Tá? Ninguém vai herdar, como eu disse, ninguém vai nascer crente ou herdar. Isso não existe. Esse versículo absolutamente destrói isso. Tá? Membresia de igreja, frequência de igreja, ir para culto, participar, ler Bíblia, orar, nada disso leva ninguém à salvação. Não estou dizendo que é errado ir para o culto, não estou dizendo que é errado ir para a igreja, ler a Bíblia e orar, mas nada disso salva. Mas se a pessoa tem uma noção de salvação através de obras como essas, e ela vem fazendo essas obras a vida inteira, a tentação é muito grande para ela achar que ela é salva, porque ela faz essas coisas. Tá? O Salmo 50 e o versículo 5 diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Tá? E isso está dizendo, veja bem, isso aqui não está dizendo que o ato de conceber é em si pecado.
Tá? O ato de conceber, o ato procriatório pode ser pecado se for feito fora do plano de Deus. Tá? Mas não quer dizer isso, só porque você foi concebido, automaticamente foi em pecado. Não, não é isso que está dizendo. O que está dizendo aqui é que todo ser humano já nasce com uma natureza caída, uma capacidade e propensidade ao pecado. Lembrando que nós não somos pecadores porque pecamos. Ao contrário, nós pecamos porque somos pecadores. Então não tem ninguém que não tenha essa natureza pecaminosa. Eu digo mais, essa natureza pecaminosa, ela continua e persiste o resto da vida. Eu fui salvo há praticamente 30 anos atrás. Tá? Eu fui salvo há 29 anos atrás, mas sabe uma coisa? Eu sou um pecador, e você também que está me ouvindo aí. Então, sabe, a pessoa dizer que sempre foi crente, por quê? Porque vai para a igreja, porque lê, porque não... Porque eu vivo a vida, que tal essa? Eu uso muito isso, até hoje não sei o que dizer. Eu sigo a lei de crente. Ninguém nunca me explicou o que é seguir a lei de crente. Tá? Mas tem gente que acha que é por aí. Tá? Então, nós temos que usar essas armas, essas balas, munição espiritual para destruir e derrubar todo o argumento e obstáculo. Lá em João 3, e versículo 3, Jesus falou assim, falando a Nicodemos, conhece bem a história, e respondendo disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, se a gente não nascer de novo, a pergunta então é, você é crente? Se nasceu de novo, nasci. Nasceu quando? Eu não lembro, foi um dia aí. Quando alguém faz essa colocação, eu faço o seguinte, você nasceu que dia? Qual é o seu aniversário? É dia 30 de agosto. Ok. Qual o dia do seu nascimento? Foi um processo. Nascimento não é um processo. Nascimento não é um processo. Você dizer para a pessoa, se você olhar a sua certidão de nascimento, tá? Eu não sei se tem na certidão de nascimento, mas na certidão que sai do hospital, não só tem a data, na certidão de nascimento tem a data, claro. Mas se você olhar na certidão que é dado para o pai, a mãe levar para o cartório para registrar a criança, não só tem a data, tem a hora, tem o momento do nascimento. Tá? Então, é um ato. O novo nascimento, assim como o nosso nascimento físico, é um ato, não é um processo. A gravidez é um processo, mas gravidez não é nascimento. Tá? Nascimento é quando você nasce, quando você entra ao mundo. Eu sei, a vida começa lá atrás, na concepção, e na gravidez uma vida já está gerada, isso é verdade, mas a pessoa não está no mundo no sentido pleno da palavra. Só está no mundo depois do parto. E o parto tem dia, tem hora, tem local. Que é interessante também, tem local, não é só dia e hora, tem local. Né? O fulano nasceu a tal dia, tal hora, em tal lugar. Tem tudo isso. Eu posso dizer que eu nasci novo, dia 21 de julho de 1991. Eu sei qual foi o endereço, foi a casa número 2, na rua Dale Drive, no bairro de Hayes, na cidade de Londres, tá? No dia 21 de julho de 91. Então tem data, tem hora, tem um local. Eu estava na sala, sentado no sofá, que estava encostado na janela. Tá? Então eu sei, eu posso pegar um prego, um martelo e ir lá e pregar. Não vou fazer isso, é claro, mas eu poderia dizer o exato local aonde eu fui salvo, a exata data. Eu não sei o exato momento, a hora, realmente eu não sei como estava olhando, mas não é importante. E se você não lembra o seu exato instante, mas foi um evento, não é uma coisa que eu não sei porque eu acho que foi entre. Não. É uma coisa nítida, é um evento no tempo e no espaço, tem um local, tem uma hora, tem um momento. Tá? Se a pessoa não tem isso, então fica difícil a gente poder assegurar aquela pessoa que tem a salvação. Tá? Mas então, primeiro empecilho, a pessoa fala, eu sempre fui crente. Então a gente podemos usar, por exemplo, João 1,12, podemos usar João 3,13 e assim por diante. Outro argumento muito comum que se encontra são as pessoas achando que Deus é amor, Deus ama todo mundo e Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Né? Deus é amor. Verdade, Deus é amor. Então, Deus não mandaria ninguém para o inferno. Bom, aí já não é verdade. Você saiu de uma verdade e entrou numa mentira. Tá? Deus, de fato, é amor. Mas a verdade é que ele, sim, manda pessoas para o inferno. Tá? E nós vamos ver mais adiante, não é tanto que Deus manda, mas nós nos condenamos ao inferno. A vontade de Deus é que ninguém vai para o inferno. Essa é a vontade dele. Tá? Não vamos entrar nessa questão agora, vamos fugir um pouquinho do tema aqui, mas
Vocês sabem bem a posição correta em relação a isso. Tá? Se não sabem, deveriam saber. Se não sabem, ligue para mim, se comunique, que eu explico direitinho o que a Bíblia fala. Mas lá em João 3,17 fala o seguinte: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê, olha o que fala aqui, ó, quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então veja bem, quem não crê, não é que vai, já está. Eu preguei recentemente isso, várias mensagens mencionam isso. O julgamento começa na casa de Deus. Tá? O mundo já está condenado. Por quê? Porque o mundo não crê em Cristo. Então o mundo já está condenado. Já está condenado. O que a salvação, que o Evangelho traz, ele nos tira dessa condenação, porque coloca a justa condenação que eu merecia, coloca isso em Cristo, na justiça de Cristo. Mas nós todos nascemos condenados. O mundo já está condenado. Por quê? Porque não crê, não aceita, não quer saber de Cristo. Tá? Então, Deus é amor? É. Mas existe o inferno e pessoas que não creem em Cristo vão para lá. Esse é o ensino claro da Bíblia. Tá? Mas ele de fato ama. E ele mandou o seu filho Jesus justamente para que o mundo fosse, como nós lemos, por ele salvo. Então, em Cristo, nós temos a saída, a solução, o escape da condenação sobre o qual todos nós estávamos. Tá? Quem é salvo não está mais. Tá? Lá em Romanos, fala, agora não, portanto, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, essa condenação foi tirada de quem está em Cristo Jesus. Tá? Agora, a saída é Cristo. Hebreus 2 e versículo 3, tá? Hebreus 2, 3 fala o seguinte: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos que a ouviram. Veja só, tão grande salvação. Como que nós vamos escapar à condenação? Se não através dessa tão grande salvação. Na verdade, a pergunta retórica, não vamos escapar. Então, Deus envia pessoas ao inferno porque elas já estão condenadas e elas não estão atentando. A hora que a palavra fala aqui, como escaparmos nós se não atentarmos? Como vamos escapar se não demos a nossa atenção, se não considerarmos, se não aceitarmos a salvação? Tudo isso quer dizer, essa palavra atentar quer dizer isso, a gente atentar, dar atenção, a gente receber, a gente confiar. Então, não tem como escapar. Não tem como, a não ser que a gente se apegue a essa tão grande salvação. Mas, se for rejeitada a verdade, só resta então a condenação. Se a verdade, se o evangelho é rejeitada, infelizmente não tem outro jeito para isso. E lá em João 3,17, fala que Deus mandou seu filho para que o mundo fosse para ele salvo. Jesus não veio condenar ninguém. Jesus não veio condenar. O mundo já estava condenado, não precisava vir ninguém condenar. Precisava vir alguém salvar, alguém sem pecado, e é aí que entra Jesus. Tá? Mas lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 12, fala o seguinte: para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Uma coisa que impede alguém de aceitar a verdade é a iniquidade. A iniquidade levanta um obstáculo para que a pessoa aceite, atente. Isso é muito importante você perceber isso. Eu já estive falando com pessoas, muitas vezes, infelizmente, e elas não conseguem, elas podem até entender, veja bem, elas podem até entender. Eu expliquei, elas entenderam, mas elas não conseguem confiar, não conseguem receber. E o motivo é porque existe algum pecado na vida delas que está sendo um bloqueio. Esse pecado, esse obstáculo, só pode remover aquele obstáculo aquela pessoa. Nós podemos tirar argumentos, obstáculos, coisas que se levantam contra o conhecimento. Mas se a pessoa já teve o conhecimento, você removeu os obstáculos do conhecimento, ela não recebe porque existe algum pecado na vida. Pecado que a pessoa não está disposta a reconhecer ou confessar na vida dela. Então, ela não consegue.
Ela não consegue confiar. Esse obstáculo, a única pessoa que resolve é entre o Espírito Santo daquela pessoa. Tá? Mas o pecado, ele levanta o obstáculo, sim. Só que esse obstáculo não cabe a gente remover. Tá bom? Outro obstáculo, muito comum isso. A pessoa fala, ouvi, entendi, quer receber Cristo? Depois eu aceito, outra hora. Agora não, porque eu tô com a panela no fogo, tocou o celular. Se a pessoa realmente está com essa dúvida, né, esse obstáculo, infelizmente, provavelmente, ela ou não entendeu ou não está interessado. Porque, como nós lemos agora há pouco lá em Hebreus, fala, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Algo tão espetacular, tão fabuloso, tão magnífico, tão generoso, algo tão incrível. Aí a pessoa fala, porque eu estou com uma panela no fogo. Gente, que queima a panela no fogo? Por outro lado, eu já tive pessoas que estou evangelizando, e você percebe que ela percebeu a importância. Muito bonito isso, que às vezes tem alguém lá dentro de casa, alguém no outro lado da rua, chamando, ei, fulano, fulana, e ela, tô aqui falando com o moço, para. Não. Toca o telefone, a pessoa atende ou não atende, pega e desliga, ou não recebe a ligação. A pessoa, ela está tentando, ela está entendendo, ela está tentada. Não é uma panela no fogo, um telefone tocando, alguém chamando que vai distrair. Por quê? Porque o Espírito Santo fisgou aquela pessoa. O coração dela está fisgado, está conectado, ela está recebendo aquilo que está querendo, ela está sedenta. Então, perante tão grande salvação, a pessoa fala, outra hora. Pode ser que aquilo não vai ter muito futuro. Mas, mais uma vez, nós podemos usar a palavra de Deus. Tiago 4, versículo 14, é um exemplo da palavra de Deus que você pode usar para tentar trazer um pouco de lógica, um pouco de juízo para uma mente dessas. Diz assim, tá? Tiago, vamos lá para Tiago. Deixa eu só ver aqui o que foi que eu fiz aqui. Tiago, capítulo 4, versículo 13, diz assim: E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e construiremos e ganharemos. Perdão, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um tempo e depois se desvanece. Tá? Basicamente você está dizendo, olha, você está fazendo seus planos, que vai aceitar Jesus depois, mas pode ser que você não tenha um depois. A verdade é essa. Ninguém sabe se vai ter um depois. E não é que você quer colocar medo na pessoa, mas você quer que a pessoa entenda. De fato, ninguém tem garantia de amanhã. Isso não é nenhum exagero, você não está extrapolando a realidade. Né? Então a pessoa pensa. E agora, uma coisa que talvez a pessoa com certeza não vai saber, não é talvez não vai saber, ela com certeza não vai saber, mas nós sabemos. E talvez você não deva tentar entrar nesses detalhes, porque é alguma coisa espiritual, e a pessoa que não é salva não é espiritual, então ela não vai entender direito o que querendo falar. Mas é o seguinte, a salvação só ocorre quando a pessoa é apresentada pelo Evangelho, tá? Quando tem um evangelista lá, mas também a outra parte que é tão importante quanto a gente ir é a obra do Espírito Santo no coração daquela pessoa. Então, naquele momento, o Espírito Santo está ali. Mas a gente não sabe se o Espírito Santo vai estar ali amanhã. Não estou dizendo que ele não vai, mas eu não sei. Quem sabe aquela é a última oportunidade que aquela criatura vai ter de ouvir, entender e receber o Evangelho. A pessoa diz, outra hora. Mas ela não faz ideia que talvez não tenha uma outra hora. Talvez aquela seja a última oportunidade que Deus está dando para ela de ouvir o Evangelho. Talvez ela vai ser atropelada, vai morrer, ou não vai mais, ela não vai mais ter um encontro, aquele é o último encontro divino que Deus tem para aquela pessoa. Ou ela aceita agora, ou ela não aceita mais. Então, a gente tem que trazer esse senso de urgência para a pessoa, porque realmente a gente não sabe. Tá? Provérbios 27 e capítulo 1, e versículo 1. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabeis o que o dia trará. Você não sabe se aquele dia vai trazer o Evangelho, vai trazer uma oportunidade para você ser salvo, vai trazer a convicção do Espírito Santo. A gente não sabe o que amanhã vai trazer.
Tá? E uma vez que a gente sai desta vida, a gente ou vai para o céu ou não, vai para o inferno. Então nós temos que levantar esse senso de urgência, que é um senso de urgência. Tá? Eu não sei contar você, mas eu lembro os dias que antecederam a minha salvação, no dia 21 de julho de 91, eu estava aperreado, eu estava temeroso, porque eu tinha plena convicção que se eu morresse eu ia para o inferno, eu sabia disso. Então eu estava pronto para receber o evangelho. Ali não tinha nenhuma de, outra hora eu faço. Por quê? Porque eu estava sob convicção, eu estava pronto para receber, eu queria receber. Então quando alguém não está dizendo, porque hoje não, outra hora, tem alguma coisa, pode ser o pecado, como nós vimos, tá? Pode ser que não seja um empecilho, um obstáculo na mente, alguma coisa que está tirando o entendimento dela. Tá? Se for, nós temos que tentar localizar e ver. Muitas vezes é porque a pessoa pensa assim, mas porque salvação é pelas obras, eu tenho que fazer isso e fazer aquilo, Aí a pessoa fala, eu não vou mudar mesmo, eu não vou fazer nada mesmo, eu não vou conseguir, então para quê? Então eu nem quero. Ou a pessoa pensa que perde a salvação, eu vou ser salvo para perder amanhã, então eu nem vou ser salvo, eu vou deixar para depois, um dia lá que... E a pessoa vai protelando, e acaba entrando na eternidade sem Cristo. Isso é coisa muito séria e eu não desejo isso para ninguém. Tá bom? Vamos ver mais alguns hoje, rapidamente. O próximo as pessoas vão dizer o seguinte, não, é o seguinte, se eu for bom bastante, eu chego no céu. Eu vou perseverar. Eu vou fazer a minha parte, eu vou seguir, vou ser fiel, enfim, qualquer coisa assim. Mas, resumindo, o que a pessoa está querendo dizer é o seguinte, se eu for bom bastante, eu entro no céu. Se eu fizer a minha parte, eu entro no céu. Bom, Gálatas 2 e versículo 16 é um bom exemplo da palavra de Deus, onde pode derrubar esse argumento, esse logismos, tá? Que se levanta contra o conhecimento do entendimento de Deus. Gálatas 2,16 fala assim, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Esse um versículo repete a mesma coisa, repete e repete. Eu não sei qual parte desse versículo alguém pode dizer que eu tenho que fazer alguma coisa. É um bloqueio, muitas vezes é um obstáculo espiritual. É uma fortaleza espiritual que existe na mente, no coração daquela pessoa, que diz, você lê isso para ele, a pessoa vira no outro instante e fala, mas eu tenho que fazer a minha parte. Criatura, você está entendendo o que eu li para você aqui, que fala que nenhuma carne vai ser justificada pelas obras da lei, fazer boas obras, fazer coisas boas? Não vai. Mas eu vou perseverar. Bom, aí tem um obstáculo, você tem que ver onde é que é. E às vezes você vai conseguir, às vezes você não vai conseguir. Mas digo o seguinte, se você lançar pelo menos essa semente, deixar esse versículo, quem sabe o Espírito Santo pode usar aquilo para mudar e derrubar aquele obstáculo. É como nós já vimos, Paulo falou, um planta, outro rega, outro colhe. Talvez você não vai colher aquele dia, mas você jogou a semente. Talvez a outra pessoa vir outro dia, dar uma mexida na terra, e talvez alguém em uma outra ocasião. Por isso que é importante essa história de, pastor, nós já fizemos essa rua, nós já fizemos esse bloco, já fizemos esse conjunto. Gente, você fez, mas você colheu tudo que tem que colher, você tem que ir, uma hora você semeia, outra hora você prepara a terra, outra hora você rega, outra hora você colhe. Então nem todo mundo que você falar vai ser salvo, claro que não. E às vezes para um é dia da salvação, para outro é dia de ser semeado, outra hora é dia de ser regado, outra hora é dia de ser adubado, e assim vai. Então, nunca diga, eu já cobri essa área aqui. Você pode cobrir uma área 50 vezes, é cobrir, recobrir e voltar. Nunca vai faltar lugar ou pessoa para se evangelizar. Tá? Nunca, não tem, sempre vai ter. Todo lugar é lugar, tá? Todo canto é canto. Mas a lei, outra coisa, a lei, eu não quero entrar em muito detalhe agora para a gente não fugir do assunto, mas a lei nunca foi dada para salvar ninguém. A lei foi dada justamente para condenar. A lei foi dada para nos mostrar o quanto nós somos imperfeitos e incapazes de nos salvar, de merecer ir para o céu. No frigir dos ovos é o seguinte, quem nunca pecar vai para o céu. Quem nunca infringir a lei ou fazer nada de errado, pecar em nada, essa pessoa vai para o céu. O problema é que todos pecaram. Todos pecaram.
Então, a lei foi dada já para mostrar para nós que nós não temos como ser salvos. Não é para a igreja deixar de fazer isso, começar a fazer aquilo, orar, ler Bíblia. Meu pai foi, minha mãe foi, minha vida inteira foi. Não, são todas obras. E muitas delas são obras boas. Mas não salva. Salvação não é pelas obras. É pela graça, por meio da fé. Não vem de vós, não de Deus, não vem das obras. Efésios 2, 8 e 9. Então, a lei não foi dada para salvar. E quando alguém fala, você salva porque eu vou cumprir a lei, é um obstáculo muito sério que nós temos que tirar. Gálatas 2, a gente leu Gálatas 2,16, eu vou ler Gálatas 2,21, que repetindo o mesmo tema, mas ele fala o seguinte: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Argumento perfeito. Se a obra, as minhas obras, se eu posso obter justiça cumprindo a lei, então ele morreu em vão. Não. Cristo morreu porque era o único jeito. Ou ele morria por nós, ou nós íamos tudo para o inferno. Então, se há justificação pelas obras da lei, então Cristo morreu em vão, morreu à toa, morreu de graça. Tá? Morreu sem necessidade. Isso, claro, não é verdade. Tá bom? Então, ninguém jamais será bom o bastante para ir para o céu. Romanos 3, versículo 10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Versículo 11, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Versículo 12, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Você fala, pastor, mas eu faço o bem. Isaías fala que os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Tá? Então, antes a gente se achar muito santo e bacaninha, lembre-se disso. Até a justiça que a gente faz é tingida pelo pecado. Até o certo, o bem que a gente faz, são como trapos de imundícia. Ou seja, não são bons o suficiente. E a pessoa tem que entender isso. É um obstáculo grande. A pessoa tem que compreender e entender o que a Bíblia fala. Tá? Se você olhar lá em Tito, capítulo 3, versículo 5, tá? Não há nada que nós possamos fazer para nos salvar. Não há obra nenhuma, não há nada que eu possa fazer. Tito 3,5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Mais uma vez, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Não é por aí. Não tem nada a ver com o que a gente fez ou deixou de fazer. Tá? Então, ser bom bastante, ninguém, não existe. Isso não é uma desculpa, obstáculo para ninguém. Muitas pessoas têm esse obstáculo, muitas pessoas. Portanto, a gente se familiarizar usando esses versículos e outros. Aqui é apenas uma pequena amostra. Tá? Existem muitos versículos que nós podemos usar, tá? E por isso que é importante você ler a Bíblia. É importante ler a Bíblia. Você vê um versículo e fala, esse versículo aqui eu posso usar para derrubar aquele argumento. Isso aqui é bom para a pessoa que pensa assim. Aí você marca a sua Bíblia, coloca no caderninho, copia, deixa lá. Né? Anote, porque senão você esquece. Aí você vai aumentando o seu repertório de versículos, vai aumentando as balas, a munição que você tem, os argumentos que você pode derrubar usando a palavra de Deus. Mas tem que ler a Bíblia. Né? Tem que estudar a Bíblia, anotando, e está sempre pensando nisso. Amém? Muito bem. Vamos para o nosso último ponto de hoje. O último obstáculo. E é o seguinte. Tá? Não vai demorar muito esse não, mas tem muita gente que diz assim, sabe o que é, pastor? Sabe o que é, fulano? Eu sou um pecador grande demais. Eu pequei demais, eu fiz muita coisa horrível. Você não conhece o que eu fiz. Bom, eu sempre, quando é assim, eu digo, mas eu não preciso conhecer e eu sei quem conhece. Deus conhece. Deus sabe o que você fez. E Deus me enviou aqui para falar do evangelho para você. Tá? Então, muitas vezes a pessoa não consegue se perdoar. A pessoa acha que pecou muito, pecou demais, ou tá. Claro, isso é só apenas um obstáculo que pode e deve ser destruído, retirado, mas acontece, tá? São argumentos que são levantados, tá bom? Para isso, podemos ler João 3,37, por exemplo, que diz assim, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. De maneira nenhuma. Ou seja, Jesus não vai dizer, mas você aí, você mesmo, você pecou demais. A pessoa do seu lado não, mas você pecou demais. Você passou da medida, você passou da conta. A pessoa do seu lado não, mas você está fora. Nunca vou lançar ninguém fora.
Isso nunca vai ocorrer, isso nunca vai acontecer. Jesus prometeu que todo aquele que for a ele seria salvo. Todo aquele que for a ele, em fé no Evangelho, tá? Entendendo o Evangelho, aceitando o Evangelho, todo que for a ele, todos, de modo nenhum, lançará fora. Tá? Jesus pode salvar qualquer um de qualquer pecado. Qualquer um de qualquer pecado. Hebreus 7, versículo 25, a gente lê assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Não só ele salva, ele começa e persiste em estar intercedendo por todos aqueles que ele salva perante o Pai. Mas olha o que fala aqui, olha, ele pode também salvar perfeitamente. Esse perfeitamente, a palavra perfeito quer dizer completo. Ele salva por completo. Não é que Jesus, sabe, muita gente pensa, Jesus salvou meus pecados até hoje. Que eu aceitei Jesus hoje, de hoje em diante. Não, gente. Jesus salvou o presente, o passado, o presente, o passado, o futuro. Está tudo salvo. Está tudo debaixo do sangue, está tudo perdoado. Jesus não habita no tempo, Deus não habita no tempo, Deus habita fora do tempo. Ele vê o tempo como que ele fora, ele vê passado, presente e futuro como uma coisa só. Então ele perdoa perfeitamente, não há pecado grande demais ou pequeno demais, ou que ele não consiga, ou não possa, ou não queira, ou não vá perdoar. Tá? Então temos que manter isso sempre em mente. E a graça de Deus sempre excede qualquer pecado. Por maior que seja o pecado, a graça de Deus sempre vai exceder, sempre vai ter mais graça do que o pecado. A graça vai ser maior. Romanos 5, versículo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Lembra que falou agora há pouco que a lei veio, não foi para tirar a ofensa, a lei veio para que a ofensa, pecado e transgressão, devido à lei, que a lei condena. Mas vamos lá. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas, famoso mas, onde vem agora a contrapartida, mas onde o pecado abundou, através da lei, tá? Onde o pecado abundou, superabundou a lei. Perdão, a graça. Superabundou a graça. Então, com a lei, trouxe uma abundância de pecado, de ofensa e transgressão, mas a graça superabundou. Então, se tem uma abundância de pecado, a graça, ela superabunda. Ela tem mais do que o pecado. Então, por maior que seja o pecado na gravidade, na quantidade, a graça sempre vai ser vai ser sempre mais do que isso, do que o pecado. Então, não existe alguém pecar tanto que acabou se excluindo da graça de Deus. Isso não acontece, não existe. Tá? Então, é preciso, para resumir aqui, para a gente encerrar, estamos no já quase 50 minutos, mas, resumir, nós temos que usar de sabedoria e ajuda do Espírito Santo, quando evangelizando, para poder discernir entre um obstáculo genuíno e simplesmente alguém que está querendo fazer desculpas, ou fazer um celeuma, ou intimidar você com uma pergunta para ver se você fica meio desnorteado. Tá? E a melhor coisa para ajudar, para a gente ter esse discernimento, é a experiência, a gente fazer. A gente adquire essa experiência indo, fazendo, falando. Agora entenda, você que nunca foi, tá? Você que já foi, continue indo. Quanto mais você vai, mais experiente você vai ser, mais testado, provado você vai ser, tá? Mais sensível à ação do Espírito Santo você vai ser. Lembrando que evangelizar é uma atividade espiritual que alimenta o espírito, que faz o oposto de entristecer e extingui-lo. Tá? Quando você evangeliza, você está alimentando o seu espírito, você está animando, alegrando o Espírito Santo, que é Deus, que habita em vós. Porque isso é que Deus quer. O pulsar do coração de Deus é levar o evangelho, a salvação de almas. Tá? Então, pastor, mas eu nunca fui. Tudo bem, você nunca foi, mas vá. E você vai sempre com alguém experiente e você fica observando e ouvindo, você vai então pegando familiaridade, experiência. Tá? E quando você estiver pronto, aí você pode começar a você falar e você adquirir a sua própria experiência. Amém? Semana que vem nós vamos voltar e vamos continuar com mais obstáculos para a evangelização. Nós vimos 5 hoje, vamos ver mais uns 5 na semana que vem também.
E se você tem algum obstáculo, talvez você, evangelizador, já saiu, você nunca saiu, mas você tem algum obstáculo que você está dizendo, pastor, uma vez alguém me perguntou, uma vez alguém disse, eu não soube o que dizer. Mande aí faça um comentário, mande uma mensagem para mim e diga, pastor, e esse obstáculo aqui?